Diga, amor invencível. Aleluia. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Faz 6 anos, os nossos filhos menores, Nicolas e Jonathan, na época Jonathan com 7, Nicolas com 10, ganharam um excelente livro de devocionais diários chamado Desafios Radicais. O autor é Jeremy Jones. Um dos devocionais daquele livro tem como título Morte por Opção. E eu gostaria de ler um pequeno trecho daquele devocional. Diz assim: você não é capaz de imaginar uma tortura pior. Lembrando que é um troço radical, tá, gente? Então não vamos nos assustar com o radicalismo da coisa. Você não é capaz de imaginar uma tortura pior. Vamos lá, pode tentar. Ser lançado em uma piscina cheia de cobras em vez de água. Ser comido vivo por vermes de dentro para fora, enquanto está totalmente consciente. Ver a sua família, o negócio é radical mesmo, meu Deus. Ver a sua família, eu estou só lendo devocional diário, tá, minha gente? Ver a sua família ser cortada em pedaços, enquanto você espera a sua vez. Diz o devocional, tudo isso é verdadeiramente terrível, mas nada disso chega perto do sofrimento pelo qual Jesus passou. Ele sofreu toda a dor do mundo, pela humanidade de todas as eras da história, e optou morrer, porque ama você. O que esse autor, Jeremy Jones, numa sequência de ilustrações bem horripilantes, quer deixar claro para nós, é isto, que o amor de Cristo é sem igual. E falando da força desse amor, o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, versos 32 a 35, o seguinte: aquele que não poupou o próprio filho, mas o entregou a favor de todos nós, será possível que, nos tendo dado seu filho, não nos dê também todas as coisas? Portanto, quem acusará o povo eleito de Deus? Com certeza Deus não o fará. É Ele quem os faz serem considerados justos. É Deus quem os justifica. Quem os punirá? Com certeza não será o Messias Yeshua, que morreu e, mais do que isso, ressuscitou, encontra-se à destra de Deus e está agora pedindo a nosso favor. Quem nos separará do amor do Messias? Tribulações? Dificuldades? Tempos difíceis? Perseguição? Fome? Pobreza? Perigos? Guerra? E nós sabemos qual é a conclusão do apóstolo Paulo: nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo fala do amor do Pai, do amor do Filho, como sendo o mesmo amor, forte e invencível. O Filho ama com o mesmo amor que o Pai ama. Na verdade, no verso 39 de Romanos 8, Paulo chega a dizer que a plenitude do amor de Deus vem até nós através desta realidade: Cristo o Senhor. A realidade chamada Cristo o Senhor é o meio pelo qual a plenitude do amor de Deus se revela a cada um de nós. Paulo diz: nem poderes do alto, nem das profundezas, nem qualquer outra coisa criada será capaz de nos separar do amor de Deus que procede mediante o Messias e Yeshua, nosso Senhor. No senhorio de Cristo, temos acesso à vida abundante, à vida regida pelo amor. Essa condição para a vida em plenitude nos faz lembrar palavras do próprio Senhor Jesus sobre o que seja tê-lo como Senhor. Jesus diz em Mateus capítulo 7, a partir do verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas?
E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A diferença do discurso e da ação: eles falavam coisas bonitas, mas praticavam iniquidade. Jesus diz: aquele que diz que eu sou o Senhor, necessariamente não me tem como Senhor, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que demonstra isso em ação, esse de fato me tem como Senhor. A ideia de Paulo é a de que quando Cristo é nosso Senhor, nós sabemos, nós temos inteira confiança de que nada, nenhuma circunstância, por pior que possa parecer, jamais será capaz, preste muita atenção nisso, jamais será capaz de provar, nenhuma circunstância, por pior que pareça, jamais será capaz de provar que Deus deixou de nos amar. Isso é impossível. Nada é capaz de provar o fim do amor de Deus. O amor de Deus por nós jamais acaba. Nada pode, no dizer de Paulo, no dizer de Cristo, nada pode roubar a herança daqueles que têm a Cristo como o Senhor. E a Bíblia nos revela provas desse incontestável amor de Deus por nós, invencível amor de Deus por nós. Um amor que jamais acaba, que jamais pode ser derrotado, por pior que pareça a circunstância. Nós temos ouvido, hoje em dia quase não está se falando tanto, pelo menos eu não tenho ouvido. Pastor, está se falando sim, o senhor que não está ouvindo. Mas talvez os jovens aí, o pessoal solteiro, ainda esteja ouvindo falar muito sobre quem ama, espera. É uma campanha em favor da prática do sexo somente no casamento. A Bíblia nos apresenta uma lógica bem clara sobre o amor de Deus, uma lógica muito poderosa ao falar do amor de Deus. A Bíblia apresenta a lógica do quem ama, doa. Quem ama, entrega. Deus é assim. Paulo apresenta para nós algumas dádivas do amor de Deus, e essas dádivas comprovam que nada pode nos separar desse amor, amor que vem a nós através dessa realidade chamada Cristo o Senhor. Primeira delas, Deus nos deu seu Filho e nos dará tudo mais que necessitarmos. Vamos voltar para a história dramática de Abraão e Isaque em Moriá. Deus pede, conhecemos bem, muitos de nós, essa história, poderíamos narrá-la sem muitas dificuldades. Deus pede a Abraão que sacrifique seu único filho, ou seu filho amado, no alto do Monte Moriá. Abraão e Isaque falam para nós, ambos, Abraão e Isaque, falam para nós de gente que entrega tudo por amor. Gênesis 22, versos 9 e 10, falam para nós de um pai e seu filho entregando tudo a Deus. Gênesis 22, versos 9 e 10 diz assim: e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Primeiro Isaque é amarrado, depois é deitado. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo, para imolar o seu filho. Os judeus, quando olham para esse texto tão famoso de Abraão e Isaque em Moriá, dizem que a amarração de Isaque é o exemplo clássico do valor redentivo ou redentor do martírio. Os judeus olham para Isaque como alguém que se entrega à morte por dois motivos. Isaque se deixa amarrar, ele aceita ser morto, primeiro, por amor a seu pai. Ele não quer contrariar seu pai. E segundo, por causa do amor que ele tem pelo Deus de seu pai. O Deus de Abraão será o Deus de Isaque.
Aliás, a Escritura apresentará esse Deus como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Na visão judaica, por que Isaque se deixa amarrar por amor ao seu pai e por amor a Deus? Isaque merece viver. Ele tem a disposição de ser martirizado, de sofrer por amor. E na visão judaica, isso redime Isaque, isso resgata Isaque da morte. No dizer judaico, quem morre por amor merece viver. É a mesma ideia que a Bíblia apresenta a cada um de nós sobre aqueles que se entregam a Cristo. Eles negam a si mesmos, eles se entregam à morte, amando o Salvador. Eles se unem com Cristo na sua morte e eles morrem, portanto, com o seu Salvador. Por causa disso, a ideia bíblica é: eles não ficarão na morte, eles precisam, eles merecem viver. Eles ressuscitarão. Quem morre por amor não pode ficar na morte. Na hora em que Isaque se deixa amarrar por seu pai, ele está dizendo que sua vida é totalmente de Deus. Mas na hora em que Abraão igualmente apresenta seu filho como sacrifício, amarra seu filho amado, estende a mão com o cutelo, Abraão está dizendo que realmente tudo que ele possui de mais valioso, toda a sua vida, realmente pertence a Deus. No momento em que Abraão e Isaque aceitam a morte, ambos juntos estão dizendo para Deus: Senhor, tudo que temos, até mesmo nossa vida, tudo é teu. Em Romanos 8, o Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, está ensinando para nós que no momento em que Deus entrega seu Filho amado, assumindo a morte em lugar dos pecadores, Deus é agora. Deus mesmo, quem está dizendo para eles que recebem com fé e alegria o sangue de Jesus Cristo, Deus está dizendo: meu filho, minha filha, tudo que eu tenho, até a minha vida, meu filho, é seu. É Deus agora quem diz. Em Moriá, Abraão e Isaque dizem isso para Deus. No Calvário, Deus diz isso para mim e para você. Essa é a compreensão do apóstolo Paulo. A lógica irrefutável de Paulo é esta: aquele que não poupou o próprio filho, mas o entregou a favor de todos nós, será possível que, nos tendo dado seu filho, não nos daria também as coisas, todas as coisas? Paulo está dizendo, em outras palavras, quem entrega o filho amado, entrega tudo. Esse é o amor de Deus. Obrigado. A morte de Cristo em nosso lugar, nossa recepção dessa dádiva, fazendo-nos entregar nossos conceitos, nossos planos inteiramente a Ele, garantem para nós, no dizer do apóstolo Paulo, que somos herdeiros de tudo. A morte de Cristo é para nós então uma garantia de adoção. O Deus que entrega o Filho amado, entrega tudo mais. Temos uma herança nos céus com Deus. Deus não nos deserdará a nós que cremos em Cristo Jesus para a nossa salvação. Isso nos conduz à segunda prova de que nada nos separará do amor de Deus. Paulo diz que quando somos acusados, Deus nos justifica. Quando merecemos punição, em Cristo nós encontramos o fiel intercessor. Aquele que roga a nosso favor, aquele cuja obra já fala a nosso favor.
o nosso fiel intercessor. Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo, no mesmo capítulo de Romanos capítulo 8, portanto, quem acusará o povo eleito de Deus? Com certeza Deus não o fará. É Ele quem os faz serem considerados justos. Diga comigo, justos. Encha a boca agora e diga justos, pela fé em Jesus. Paulo prossegue, é Deus quem os justifica, quem os punirá? Com certeza não será o Messias Yeshua que morreu e mais do que isso, ressuscitou, encontra-se à destra de Deus e está agora pedindo a nosso favor. Eu quero contar para vocês uma história que ilustra isso que Paulo diz, a justificação pela fé em Jesus Cristo. Um certo beduíno, um nômade do deserto, estava dentro da sua tenda ao sol da Palestina, quando entrou na tenda correndo um garoto, um adolescente. Aquele garoto entra na tenda e se refugia atrás do beduíno, chorando e grunhindo. Em seguida chega uma turba, um grupo alvoroçado, com cacetes, ou com paus, com facas. Entram na tenda, abrem a portinha da tenda e dizem ao beduíno: dá-nos este menino, porque ele é um assassino. E o beduíno responde: há uma lei entre nós, que diz que quando um assassino se refugia numa tenda, e o dono da tenda lhe dá abrigo e guarida, ele está absolvido. Eu me compadeci desse garoto, eu quero lhe perdoar. O garoto dentro da tenda, escondido atrás do beduíno, estava tremendo, chorando, gemendo, tremendo. Mas eles disseram: você quer perdoá-lo, porque você não sabe o que ele fez e nem a quem ele matou. E o beduíno disse: não importa, eu quero ajudá-lo, eu quero perdoá-lo, eu quero me responsabilizar por ele. E aí os homens afirmam: ele matou seu filho. Vá ver o corpo dele sangrando na areia ali fora. O beduíno fica em profundo silêncio. Começa a chorar, se recompõe, enxuga as lágrimas e diz: então eu vou tratá-lo como se ele fosse o meu filho a quem ele matou. Paulo escreve na carta aos Efésios, no capítulo 3, verso 19, que o amor de Cristo excede todo o entendimento. Deus ama e recebe como filhos e dá herança completa àqueles que são, ou cujos erros, cujos pecados são justamente o motivo pelo qual seu filho morreu. Esse é o tamanho do amor de Deus. Deus os justifica. Cristo morreu e ressuscitou, recebendo a nossa punição, e a sua obra perfeita fala a nosso favor junto a Deus. Você pode repetir isso comigo? A obra de Cristo fala por mim, a meu favor, diante de Deus. Uma história absolutamente verídica. Fala para nós do amor de Deus e creio do poder da intercessão. Essa história é contada por John Powell. John Powell foi professor de teologia na Loyola University, em Chicago. Ele conta para nós do primeiro dia de aula em que ele conheceu um jovem chamado Tommy. Essa história é absolutamente real. Tommy era um jovem irreverente, entra na sala de aula penteando os longos cabelos loiros. Diz John Powell, os cabelos de Tommy passavam uns 20 centímetros do ombro, aquele cabelo loiro, bonito, comprido. Imediatamente John olha para o rapaz e, apesar de os cabelos serem longos e bonitos, ele classifica o rapaz como um rapaz estranho. A postura do rapaz era uma postura estranha.
o jovem acaba se revelando durante aulas de teologia na Loyola University como um ateísta. Um ateísta de plantão. É assim que John Powell o denomina. Constantemente, Tommy faz objeções, zomba, ele faz troça, ou dava uma espécie de gemido diante da possibilidade de existir um Deus Pai que amasse seus filhos incondicionalmente. Para Tommy isso era inaceitável. Quando termina o curso, Tommy se aproxima para entregar o exame final e pergunta para John Powell, num tom um tanto quanto cínico: professor, o senhor acredita que eu possa encontrar Deus algum dia? E John Powell decidiu fazer chama ele, terapia de choque. Respondeu enfaticamente: não, eu não creio. E o Tommy respondeu: eu pensei que esse fosse o produto que o Senhor estava tentando vender para nós, estava tentando impor para nós. O John Powell deixou o Tommy dar alguns passos. Quando ele já estava fora da sala, o professor gritou: Tommy, eu não acredito que você consiga encontrar Deus, mas tenho absoluta certeza que Ele o encontrará. Deus vai encontrar você. Mais tarde, John veio saber que Tommy tinha se formado, o professor ficou aliviado, mas veio também uma notícia triste. Tommy estava com câncer, e um câncer muito agressivo. Em pouco tempo o rapaz estava já em estado terminal. Antes que o ex-professor de teologia fosse encontrar Tommy, o aluno veio procurá-lo. Entrou no escritório. John Powell reparou que o físico de Tommy já estava devastado pela doença. Os cabelos longos tinham ido embora por causa da quimioterapia. John notou que os olhos do jovem estavam brilhantes e a voz estava firme, apesar da aparência física devastada. E disse para ele: Tommy, eu tenho pensado tanto em você. Ouvi dizer que você estava doente. E o rapaz respondeu: é verdade, estou muito doente. Eu tenho câncer em ambos os pulmões. Agora é só uma questão de semanas. O professor John Powell disse: Tommy, você consegue conversar a respeito disso? Claro. O que o senhor gostaria de saber? Como é ter apenas 24 anos e estar morrendo? O rapaz disse: eu acho que poderia ser pior. Como? De que maneira? Perguntou John Powell. É assim como ter 50 anos, disse o rapaz, e não ter noção de valores ou ideais, pensar que bebida, mulheres e dinheiro são as coisas verdadeiramente importantes na vida. Mas a razão pela qual eu realmente vim vê-lo, disse o Tommy para o professor, foi a frase que o Senhor me disse no último dia de aula. Eu perguntei se o Senhor acreditava que eu encontraria Deus algum dia e o Senhor respondeu: não. Isso me surpreendeu. O Senhor disse em seguida: mas Ele o encontrará. Eu pensei um bocado a respeito daquela frase, embora naquela época eu não pensasse muito em procurar Deus. Mas quando os médicos removeram um nódulo da minha virilha e disseram que era um tumor maligno, eu encarei com mais seriedade a procura por Deus. Quando a doença se espalhou pelos meus órgãos vitais, eu comecei realmente a dar murros desesperados nas portas do paraíso, mas Deus não apareceu. Um dia acordei e, em vez de atirar mais alguns apelos por cima de um muro, atrás de onde Deus poderia ou não estar, eu simplesmente desisti. Decidi que de fato não estava me importando com Deus, com uma vida eterna, com qualquer outra coisa parecida. Resolvi gastar o tempo que me restava fazendo alguma coisa mais proveitosa.
Lembrei-me de outra frase que o Senhor havia dito. Frase de John Powell: a tristeza mais profunda é passar pela vida sem amor. Mas seria quase tão triste deixar este mundo sem jamais ter dito às pessoas que você as ama. Então comecei pela pessoa mais difícil, disse o Tommy, meu pai. Ele estava lendo o jornal quando me aproximei e ele disse: papai, sim, o quê? O pai dele respondeu sem baixar o jornal: papai, eu gostaria de conversar com você. Então converse. É um assunto muito importante. O jornal desceu lentamente, alguns centímetros. O que é? Papai, eu o amo. Só queria que você soubesse disso. O jornal escorregou para o chão. E Tommy conta para John Powell: meu pai fez duas coisas que eu não me lembro tê-lo visto fazer jamais. Meu pai chorou e me abraçou. Conversamos durante toda a noite, embora ele tivesse que ir trabalhar no dia seguinte. Foi mais fácil com a minha mãe, com o meu irmão mais novo. Eu só lamentei, diz Tommy, eu só lamentei uma coisa: ter esperado tanto tempo. Então um dia eu me toquei, lá estava Deus. Ele não veio ao meu encontro quando eu lhe implorei, mas o que é importante é que ele estava lá. O Senhor estava certo, professor. Deus me encontrou. Deus transformou a vida de Tommy, porque o seu professor se comoveu e certamente intercedeu. Claro, no dizer de Tommy, ele acha que essas coisas aconteceram só quando ele parou de buscar, mas foram justamente a resposta à sua busca na hora em que ele não esperava. A intercessão do professor John Powell tem por modelo e inspiração a obra perfeita de Cristo, o Cristo que continuamente intercede por nós. Por decisão de Deus o Pai, a obra de Cristo tem peso eterno, tem valor eterno, não precisa mais acontecer porque ela está diante de Deus o Pai, a nosso favor. O amor de Cristo nos constrange, diz Paulo em 2 Coríntios 5,14, julgando nós assim, que se um morreu por todo, logo todos morreram. O amor de Cristo nos constrange. E eu quero finalizar dizendo que por causa do amor de Deus, que entrega o seu Filho e juntamente com o seu Filho entrega tudo, por causa desse amor que nos justifica, que nos faz absolutamente adotados por Deus como filho, o amor que Deus nos dá, o nosso amor. Olha para o seu irmão que está aí meio longe, meio perto, é um negócio diferente isso, né? Você consegue olhar para ele e dizer: o nosso amor. Diga para ele, encha a boca e diga para ele: o nosso amor é invencível. Por causa do amor de Deus, o amor que Deus nos dá, por ser esse amor invencível, o nosso também o é. E eis que se levantou um certo doutor da lei, estou lendo Lucas 10, 25 a 27, palavras do Senhor, vão aparecer agora aqui. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse, vamos falar juntos? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Eu vou prosseguir na leitura e depois voltar à parte inicial dessa fala aqui do mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração.
e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu vou amar o meu próximo como? Como? Se todo o meu coração já ama só a Deus. Não sobrou nada de amor de mim por mim mesmo. O mandamento é no mínimo paradoxal. Amarás ao Senhor teu Deus não sobra amor para mais nada. Não dá nem mais para amar o próximo nem a mim. Eu só amo Deus. O detalhe é que no dizer de Jesus, eu só me amo quando eu amo Deus. Amar Deus é amar-me. Se eu não amo Deus, não me amo. E amar o próximo só é possível quando amo Deus. Porque quando eu amo Deus, eu dou para o próximo o amor que Deus tem por ele. Tudo que restou no meu coração é amor por Deus. Eu amo tanto Deus, que aí tudo que Deus ama, eu amo também. Toda a minha vida é amor por Deus. O mandamento não permite mais nenhum outro tipo de amor. Estamos juntos no pensamento? Porque se eu amei com o coração todo, não sobrou parte do coração para mais nada. Só se ama quem o ama. Se todo o meu amor foi canalizado para Deus, eu só tenho como dar para o meu próximo o amor que eu tenho por Deus. E é o amor que eu tenho por Deus que diz e que permite que eu saiba o amor que Ele sente pelo próximo. Aí eu descubro quanto Deus ama o meu próximo. E eu amo o meu próximo na medida em que Deus o ama. Ou seja, eu amo o meu próximo com o mesmo amor que eu tenho por mim. O amor que eu tenho por Deus. A gente está junto? Não existe outra categoria de amor. Aí a gente consegue entender, por exemplo, Efésios capítulo 6. Se não for assim, se todo amor, se o amor do coração todo não fosse amor por Deus, nós não conseguiríamos, por exemplo, entender claramente Efésios 6:5. Quando Paulo diz: vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. É lógico. Está certo, Paulo. Se o mandamento do Antigo Testamento dizia: amarás ao Senhor teu Deus de o quê? Todo o teu coração. Você só vai poder amar o próximo com o amor que você tem por Deus. E com amor, por causa dessa relação, que você descobre que Deus tem pelo outro. Porque por amar a Deus, então você ama o outro com o amor que Deus tem por ele. Com amor total. Se eu tiver que morrer por ele, eu morro. Eu o sirvo até a última gota do meu sangue. Eita, meu Deus. Eu preciso desse amor. Você também? É esse amor que nós queremos. Meu Deus. Amo o meu próximo com o amor que Deus me dá. E Deus me dá o amor que Ele mesmo tem. No corre-corre de um terminal rodoviário, algumas pessoas derrubaram uma banca de maçãs, esparramaram as maçãs pelo chão. Um homem apenas parou para ajudar uma pequena vendedora. Ele começou a recolher as frutas e percebeu que a vendedora era cega. Ele ajudou gentilmente, levantando a banca, reorganizando as maçãs. Várias das frutas, ela foi tocando nas frutas e sentindo que as frutas tinham estragado, magoado com a queda.
começou a ficar visivelmente nervosa, triste, e soltou uma frase, ele ouviu: minha mãe vai ficar muito triste. E ele disse: minha querida, não se preocupe, eu pago para você as maçãs que se estragaram. Pagou, se despediu dela. E essa história me lembra Sadhu Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos. Quando crianças, depois que ele sai da casa, acham que ele era Jesus e perguntam para o pai delas: papai, aquele moço que estava conosco aqui era Jesus? E a moça cega diz: moço, o moço que ajudou com a banca de maçãs, é você que é Jesus? E ele responde: não, minha querida, eu sou apenas um dos amigos dele. Sou um dos amigos dele. Nessa noite nós reagimos ao invencível amor de Deus, louvando, agradecendo, dizendo: Senhor, nós queremos dia a dia desfrutar esse amor assentando contigo à mesa. Nós queremos dia a dia imitar esse seu amor pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por aqueles que estão perto de nós, por aqueles com quem tivermos contato. A Bíblia diz que todas as coisas hão de passar, até mesmo a fé e a esperança, mas o amor, diz a Bíblia, é o poder que vencerá todas as coisas. A morte não pode resistir diante do amor. Quem morre amando merece viver. Vamos nessa noite depositar no altar de Deus todo o nosso desamor, e que o Espírito Santo incendeie os nossos corações com amor de Deus. Com amor de Deus, em nome de Jesus. Por favor, fique de pé no seu lugar.